Boa noite, bom dia ou boa tarde. Então, nós vamos dar continuidade ao curso básico. Nós vamos para a lição, 13ª lição, que será Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Então, nós vamos assim iniciarmos mais este aprendizado, né, do Centelhas de Luz. E vamos, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade maravilhosa, ao nosso amado Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, a todas as equipes que estão conosco esta noite. Agradecemos de todo o nosso coração por mais essa oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos iniciarmos, né, a lição Meu Reino Não É Deste Mundo. Na seguinte passagem do Evangelho, tornou, pois, a entrar Pilatos no palácio e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui, por agora. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em João, capítulo 18, versículo 33 e 37. Então Pilatos estava com muito medo, né? E todos eles estavam com muito medo, achando que Jesus, né, seria o novo rei, essas coisas todas, e não tinha nada a ver, né? Chamávamos de rei, né, dos judeus, né? E ele se sentiu ofendido. Por isso que ele ficou perguntando para Jesus, né? E então o que Jesus quis dizer, né? Realmente o reino dele não era aqui, não é verdade? E por enquanto não era, porque para tornar o reino de Jesus precisamos nós melhorarmos, né? Porque para estar no reino de Jesus é a paz, a serenidade, né? A tranquilidade, o amor. Este é o reino de Jesus. Então toda a humanidade estaria em paz, em serenidade, né? Em caridade e em gentilezas. Então esse seria o verdadeiro reino, né? Aqui na Terra. Mas por enquanto ainda não. A vida futura. Um dos principais pontos dos ensinamentos de Jesus é com relação à vida futura. É somente com esta ideia que a maioria de seus ensinamentos morais fazem sentido, que a justiça de Deus se ajusta às aparentes injustiças da vida terrena. A vida futura deveria ser uma das principais preocupações do homem na Terra. Seus ensinamentos preparam o homem para a vida no reino de Deus, e para isso ele deve desenvolver seu potencial intelectual e moral, adquirindo as qualidades necessárias. A base de tudo sendo o amor a Deus e ao próximo, né? Com certeza todos nós deveríamos nos preocuparmos, né, com a nossa vida futura, que não é essa vida daqui, né? Que é uma passagem somente nesse planeta. E que nós viemos aqui aprender, né, a nossa moral, né, a nossa parte intelectual, de entendimento, de inteligência. E o que acontece com a gente? A gente fica preocupado com a vida futura nossa aqui, que logo passa. E nós temos que nos preocupar o que eu vou levar daqui para o outro lado, né? Todas as coisas boas eu teria que levar daqui para o outro lado, não os bens materiais, não é verdade? Os judeus da época de Jesus não compreendiam bem esta ideia. Para eles, ao cumprir as leis de Deus, seriam recompensados pelos bens da terra. As derrotas e calamidades eram um castigo de Deus para aqueles que não cumprissem suas leis. Jesus revelou a existência de um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, onde aqueles que agiram de acordo recebem sua recompensa. Por isso,
Jesus teve que adequar seus ensinamentos à capacidade de compreensão deles. Não colocou de uma forma clara. Para muitos, então, isto é apenas uma possibilidade, não uma certeza absoluta. Daí as dúvidas e até a incredulidade, né? Então, na época, todos nós na época, não tínhamos todo esse saber, né? Estávamos ainda na ignorância, né? Da época, dos ensinamentos. Então Cristo passou aquilo que a gente podia entender. E mesmo assim, havia ficado muitas dúvidas do que Cristo passou também, né? Então eles não entendiam, né, o bem que se fazia, né, a Deus, a recompensa seria os bens da terra. E não é bem assim. A recompensa é um mundo melhor, né? É locais melhores onde a gente possa conviver e nos instruir. Não é esse, porque aqui é um pesadelo, né? Um pesadelo na terra. É soltar na selva aqui todos nós, não é verdade? Então, vamos lá. Quando Jesus disse: eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele se mostra como enviado de Deus, o Messias aguardado, mas tinha certeza de sua missão, daquilo que devia cumprir, né? O Espiritismo veio no momento em que os homens estavam prontos para compreender este ensinamento em toda a sua extensão. A vida futura deixa de ser uma questão de fé e passa a ser uma certeza, né? Porque naquela época não tinha nem noção, né, para onde ia para o reino de Deus. Achavam que eram os céus, né? Para onde ia, de onde que vinha, né? E hoje, mesmo com todo esse ensinamento, pouca humanidade acredita. Poucos que estão aqui, nessa época do século XXI, acreditam em reencarnação, né? Acreditam em outros mundos. São poucos, não é verdade? É uma realidade demonstrada pelos fatos. A vida futura após a morte do corpo físico é relatada em todos os detalhes por indivíduos que agora habitam a vida futura, que comumente chamamos de plano espiritual. Eles relatam se são mais ou menos infelizes, demonstrando a verdadeira justiça de Deus. Tudo passa a ser muito racional. Jesus, ao dizer meu reino não é deste mundo, de forma velada nos mostra que ele não é de caráter material, não está limitado a um lugar físico. Podemos considerá-lo como sendo o reino da vida futura, bem como o reino de paz que podemos instaurar dentro de nós mesmos ao respeitar as leis de Deus e viver de acordo com os ensinamentos de seu Evangelho. Para que o reino de Deus se instale em nossa intimidade, devemos viver de acordo com os valores que demonstram isso. Se nossas ações são baseadas no orgulho e egoísmo, na ambição, no valor da posse de coisas materiais, nós estamos distantes desse reino. Mas, se são baseadas na caridade e na humildade, o reino de Deus estará se estabelecendo em nossa intimidade. E isto é uma conquista do Espírito, que seguirá com ele sempre, durante esta vida e após seu desencarne. Não é verdade? É como eu falei no início, o reino de Deus, né, o reino que Jesus quis dizer, é aquele reino dentro de nós, é o reino da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa serenidade, de entendermos a verdade, de compreendermos tudo isso que nós estamos passando, que são os resgates nossos, né? Cada encarnação, nós vamos nos melhorando do que fizemos em outroras encarnações. É a justiça, porque da mesma forma que eu consegui me libertar, estar aqui, recomeçando de novo, outros irmãos meus não conseguiram ficar no meio do caminho. E são esses que vêm nos cobrar, né? Porque nós os abandonamos ou mesmo
nós deixamos de estar com eles, né? Então, por isso que a gente tem que fazer nossas orações, pedir para os nossos antepassados, pedir para todos aqueles irmãos que em outroras, em outras vidas, estivemos juntos, que nos perdoe se fizemos algo e que seja perdoado se de alguma forma nos magoou. O que é isso? São ações que a gente tem que fazer para que esses irmãos consigam receber e captar isso de nós, para que eles possam também prosseguir em suas vidas, né? Não ficando na sofrência, não ficando sofrendo pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, e vai passando as encarnações, eles vão ficando, né? No meio do caminho, não é verdade? Tudo isso tem um impacto muito grande na forma em que encaramos a vida terrena. A certeza da vida futura, os reveses e dificuldades da vida terrena são passageiros e que serão seguidos por um estado mais feliz. A morte deixa de ser assustadora. A partida para o nada e sim a entrada numa morada de felicidade e de paz. Se o indivíduo viveu de acordo com a lei de Deus. Se nós passarmos essa encarnação, por mais imperfeito que nós sejamos ainda, porque não somos a perfeição, temos ainda muita coisa para nos melhorarmos, mas a gente já não mata, não tem ódio, não guarda rancor, já não rouba, né? Já não deseja o mal. Então nós estamos meio caminho andado. Mas nós passamos ainda raiva, nós ainda discutimos, né? Nós temos uns ciúminhos, nós temos essas coisas ainda, não tem como, né? Então, porque ainda somos humanos, seres humanos. Então, e nós vamos galgando assim a nossa melhora. Aí viemos para cá de novo, reencarnamos, melhoramos mais um pouco e assim sucessivamente. O Espiritismo abre novos horizontes para o homem, alarga horizontes. Mostra a grandiosidade da obra do Criador, em que esta vida é apenas mais uma, que todas as existências se unem à responsabilidade de todos perante a fraternidade universal. Os homens do tempo de Jesus não tinham condições de entender, por isso foi deixado para mais tarde, né? Quando Jesus disse que haveria um Consolador prometido. Mas quando ele falava essas coisas, mas espera aí, quando esse Consolador vai vir? Então ele não é o Consolador prometido? Vocês entenderam como era na época? Então ficou uma coisa evasiva, uma coisa assim. E aí, como vai ser? Como vai ser o meu futuro? Como vai ser do outro lado? Né? Tem o outro lado, eu acreditei realmente em Jesus, mas tem outro lado. Então essas questões foram ficando, né, para trás. E muitos ainda não acreditam que há reencarnação. Muitos ainda acham até a doutrina espírita, a doutrina do mal, né? Das coisas ruins. E então é ignorância, né? O mau aprendizado, porque quando eu vou falar de alguma religião, eu tenho que ter o alicerce, né? Eu tenho que ter uma base para falar daquela religião. Eu não posso chegar e criticar o catolicismo, eu não posso chegar e criticar os protestantes, os evangélicos, eu não posso pegar e criticar as pessoas da Umbanda, né? Então, o que acontece? Eu tenho que conhecer aquela entidade, aquele local, para mim poder falar algo, né? Quem sou eu para falar algo de alguém, né? Mas as pessoas, elas acham, porque nós falamos com mortos, né? Então nós estamos errados, porque na época Moisés também proibiu, mas proibiu por quê? Porque eles já estavam fazendo uma lambança, né? Já estavam não tendo controle, né? Com a mediunidade, não é verdade? Mas Jesus veio e abriu esse leque de novo para todo aquele povo na época, para trabalharem, para ajudar na seara dele, né? Então toda essa bibliografia
do que eu falei está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, de Allan Kardec, está bem? Então, gente, é curtinha a lição, mas é de um bom aproveitamento. E nós vamos depois passar para a 14ª lição, Bem-aventurados os aflitos, tá bem? Então, que vocês fiquem na paz de Deus, de Jesus, e que possamos estar na próxima aula juntinhos de novo, tá? Fiquem na paz de Deus. Um beijo a todos e fiquem na paz.